Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Red Dead Redemption, o fim de um fora da lei. Capítulo 260. Preparando-se para construir o arsenal. Sala de estar. Stella não fazia ideia de que Davey estivera lá em cima ao telefone com Catherine. Davey ficou um pouco apreensivo no início, mas ao ver Stella relatar tudo com a calma de sempre, ele finalmente relaxou. A senhora Belry providenciou entrevistas para 300 mulheres. A fábrica já estava com falta de funcionários, e eu consultei o RH, a maioria delas era adequada, então aceitei todas. A senhora Belry está muito satisfeita. Este é um grande avanço para a Associação dos Direitos das Mulheres. No entanto, existe a possibilidade de enfrentarmos resistência de outras fábricas. Acho que você deve estar preparado para isso, Davey. As fábricas de vestuário que Davey havia adquirido já possuíam todos os equipamentos necessários, portanto, era natural iniciar a produção o mais rápido possível. Tudo o que ele havia discutido anteriormente com a senhora Belry agora estava em fase de implementação. Stella era quem cuidava de todos esses assuntos. Embora oficialmente fosse consultora da Davey Security, na realidade, além dos assuntos relacionados à segurança, quase tudo o resto era gerenciado por Stella. Afinal, um advogado competente geralmente também tinha um sólido conhecimento de finanças. A equipe de Davey parecia impressionante à primeira vista, mas encontrar alguém que realmente conseguisse se sustentar sozinho e lidar com a gestão era quase impossível. Eles podiam brigar com certeza, mas quando se tratava de gestão, era um desastre. Não era que St. Denis não tivesse jogadores talentosos. O problema era que a lealdade não podia ser garantida. Lealdade era uma linha que não podia ser cruzada. Num lugar tão caótico como St. Denis, a lealdade era ao mesmo tempo barata e incrivelmente cara. Preciso te lembrar, Davey, que os salários dos trabalhadores não são uma despesa pequena, disse Stella. As contas das fábricas de vestuário já estão zeradas. As duas fábricas de vestuário empregavam um total de 800 trabalhadores. Os salários na indústria de confecção eram relativamente baixos, mas o salário médio mensal ainda girava em torno de $25. Isso significava que Davey tinha que desembolsar $20 mil todos os meses. Não se preocupe, Stella. Essa quantia não é nada para mim, disse Davey calmamente. Vou transferir $50 mil para as fábricas de vestuário para custear as operações e a compra de matéria-prima. Na realidade, Davey não tinha muito dinheiro sobrando, menos de $70 mil no total. Mas isso não era um problema. A venda de aguardente clandestina já havia começado em St. Denis, e a produção diária prevista era de 30 mil garrafas. Como se tratava de um negócio baseado em agentes, Davey acertava as contas assim que a bebida alcoólica ilegal chegava aos distribuidores. Isso permitiu que a destilaria recuperasse os custos rapidamente, a uma taxa de $18 mil por dia. Desses 18 mil, 15 mil foram direto para o bolso de Davey. A venda de aguardente ilegal em outras regiões do Oeste rendia cerca de mais $2 mil por dia. A maior parte dessa renda, no entanto, foi destinada ao pagamento dos salários dos funcionários, especialmente porque Davey estava prestes a contratar mais 200 trabalhadores. Com a inclusão da equipe atual, a Land Security logo teria 380 funcionários, e somente os salários custariam $40 mil por mês. Além disso, havia outras despesas, o clube dos veteranos, a mansão, os cavalos e inúmeros outros custos. Quanto maior a operação, maiores os gastos. Até então, a produção ilegal de aguardente continuava sendo a maior e mais importante fonte de renda de Davey, e o negócio de produção clandestina de aguardente em St. Denis continuaria a sustentar investimentos ainda maiores. $50 mil? Isso é mais do que necessário. Parece que seus fundos estão abundantes novamente, comentou Stella. Ela entendia a situação geral de Davey, mas não estava profundamente envolvida no negócio de produção ilegal de bebidas alcoólicas. A operação de produção ilegal de aguardente em St. Denis não passou pelas mãos dela. Isso mesmo, Stella. E em seguida, precisarei investir em ainda mais fábricas. Dinheiro parado não tinha significado. Só quando era gasto é que realmente se tornava dinheiro. No Oeste atual, apenas alguns milhares de dólares eram suficientes para abrir uma pequena fábrica. Para Davey, alguns milhares de dólares representavam apenas alguns dias. Sendo assim, por que não abrir muitas fábricas? Então, que tipo de fábricas vocês planejam abrir? Perguntou Stella. Antes de mais nada, se eu for te ajudar com tudo isso, você vai precisar me contratar como advogado dessas fábricas. Embora ela e Davey já tivessem um relacionamento amoroso, nos recém-formados Estados Unidos, as mulheres valorizavam a independência e suas próprias carreiras. Isso era muito diferente das sociedades mais tradicionais. Se você trabalhou, merece ser pago. Claro, Stella. Você será a assessora jurídica de todas as fábricas que estiverem em meu nome, respondeu Davey. Pretendo abrir várias fábricas, então você pode ficar ocupado por um tempo, mas confio que você dará conta do recado. Primeiro, uma fábrica de alimentos enlatados. Você sabe o quão vasto é o Oeste americano, conservar e transportar alimentos frescos é um verdadeiro desafio. Os produtos enlatados prolongam a vida útil, facilitam o armazenamento e o transporte e atendem à necessidade das pessoas por suprimentos alimentares a longo prazo. Com o desenvolvimento contínuo do Oeste e o crescimento populacional, a demanda por alimentos práticos só tende a aumentar. Os vegetais da minha fazenda podem ser enviados diretamente para lá. Em seguida, uma fábrica de couro. Uma fábrica de couro no Oeste não terá dificuldade em encontrar compradores, terá?
É claro que também precisaremos de uma serraria. Poderíamos até fabricar nossos próprios móveis. Já construir várias casas em Valentine e comprar móveis é muito caro. Com nossa própria serraria estaríamos vendendo para nós mesmos. Ah, e quase me esqueci, uma fábrica têxtil. Já que temos fábricas de confecção, por que não abrir também a nossa própria fábrica têxtil? Enquanto falava, o que Davey realmente queria construir era algo completamente diferente, seu próprio arsenal. No oeste americano, as armas de fogo eram ferramentas essenciais para a vida e o trabalho, usadas para caça, autodefesa e aplicação da lei. A empresa de segurança terrestre de Davey também necessitava de grandes quantidades de armas e munições. Comprar armas de fogo e munição era uma despesa enorme. Se ele tivesse seu próprio arsenal, poderia alcançar a autossuficiência completa. Além disso, o Oeste não possuía nenhum arsenal na época. Todas as armas e munições eram importadas do Leste. Se existisse um arsenal no Oeste, não faltariam compradores. Mas construir um arsenal não era tão simples quanto montar outras fábricas. Isso exigia as licenças de produção adequadas. A tecnologia em si não era o problema, oferecendo salários suficientemente altos. Muitos especialistas da indústria bélica do Leste estariam dispostos a se mudar para o Oeste. A verdadeira dificuldade residia em obter a aprovação. A criação de um arsenal exigiu a aprovação de vários departamentos e níveis de aprovação. Primeiro veio o governo estadual. Para Davey, isso não representou um grande problema. Quer fosse o atual prefeito Lemieux ou o futuro prefeito Jean-Marc, ambos provavelmente aprovariam e apoiariam a proposta. O verdadeiro obstáculo era a Associação dos Fabricantes de Armas. Embora não fosse um órgão governamental oficial, exercia considerável influência nos Estados Unidos. A associação analisou os candidatos com base na capacidade técnica e nos padrões da indústria, avaliando se os seus métodos de produção atendiam aos requisitos e se as armas produzidas eram confiáveis e seguras. Somente com a aprovação da associação uma empresa poderia sequer ter esperança de obter as qualificações necessárias para construir um arsenal. Depois disso veio a aprovação do Departamento de Guerra Federal, a etapa mais crucial. O Departamento de Guerra supervisionava os assuntos militares nacionais e a construção da defesa, e realizava análises extremamente rigorosas de qualquer empresa envolvida na produção de armamentos. Eles analisaram o histórico do requerente, a capacidade de produção, a segurança da fábrica e o tipo e uso pretendido das armas, garantindo que tudo estivesse alinhado com a estratégia militar nacional e as necessidades de segurança. Por fim, entrou em cena o Departamento do Tesouro, que analisou as questões do ponto de vista da tributação e da regulação econômica. Portanto, se Davey quisesse construir um arsenal, primeiro teria que demonstrar que poderia contribuir com receita tributária suficiente para os Estados Unidos, prova de que possuía a capacidade financeira para operar tal instalação e pagar os impostos em dia. Atualmente, a produção ilegal de aguardente não é tributada. Com sua situação atual, não havia como ele passar pelo processo de aprovação normal. Nesse caso, nenhuma quantia em dinheiro ajudaria. No leste, o dinheiro importava, mas cumprir as condições era igualmente importante. Bem, parece que realmente vou estar ocupada, disse Stella, com um tom de satisfação e ao mesmo tempo um pouco apreensivo. Com tantas fábricas, Davey, você ainda quer a mesma coisa de antes? Os melhores equipamentos? Claro, Stella. Toda fábrica precisa estar equipada com as melhores e mais avançadas máquinas, todas compradas no leste. Dinheiro não é problema, disse Davey generosamente. Davey, talvez você não perceba, mas quando você diz coisas assim, você fica realmente muito bonito, disse Stella com um sorriso. Davey respondeu, então, posso convidar a bela senhorita Stella para jantar comigo? Stella balançou a cabeça. Por mais que eu quisesse, já tenho planos. Davey fez uma expressão magoada. Você acabou de dizer que eu era bonito, e agora vai sair com outra pessoa? Estou com o coração partido, Stella. Stella ficou sem palavras. Davey é a senhora Belry. Ela me apresentou à Associação dos Direitos das Mulheres. Esta noite, ela convidou várias outras mulheres importantes. Você realmente quer que eu recuse o convite? Davey se recuperou imediatamente. Claro que não, Stella. Respeito sua decisão. Ao ver Stella partir, Davey soltou um suspiro silencioso de alívio. Ultimamente, sempre que a via, não conseguia evitar sentir-se um pouco culpado. Naquela noite, após desfrutar de um jantar farto, Davey se arrumou e se vestiu adequadamente. Esta noite, ele estava indo ao cassino para participar de um banquete. Capítulo 261, Grande Corrigan. Noite. Lemoyne State, às margens do rio Lanaixeche. O Grand Corrigan. Esse era o nome do navio de cruzeiro de luxo. Um luxuoso cassino, era famoso por sediar jogos de alto risco, atraindo jogadores e aventureiros de todos os lugares. Era conhecida como a rainha do rio Lanaixeche. Durante o banquete oferecido pelo prefeito algum tempo atrás, a gangue Van der Linde soube da existência desse navio por meio de um rico empresário. Foi então que Josiah Trelawney elaborou um plano visando os cruzeiros de luxo com cassinos. Date, no entanto, demonstrou pouco interesse. Sua atenção estava totalmente voltada para o assalto à estação de bondes. Para garantir que o plano corresse bem, ele frequentemente recolhia informações sobre a garagem dos bondes. O jogo não evidenciou muito isso, mas na realidade Date agiu com bastante cautela. A operação contra o navio de cruzeiro de jogos de azar foi planejada em conjunto por Strauss e Trelawney.
Trelawney fez com que Arthur trocasse de roupa, cortasse o cabelo e alugasse uma carruagem. Eles já haviam selecionado seu alvo com antecedência. Um rico empresário chamado Desmond Bleach, que fez fortuna no ramo de meias. Ele era rico e adorava jogos de azar. Ele também era um hóspede frequente neste navio de cruzeiro com cassinos. Conforme combinado com Trelawney, Arthur embarcaria no navio disfarçado de magnata do petróleo e participaria dos jogos. Trelawney já havia subornado o negociante, com Strauss fornecendo apoio secretamente. O plano era extorquir Desmond Bleach até a última gota de dinheiro e forçá-lo a apostar o relógio de bolso Reutlinger, de fabricação suíça, que ele havia penhorado ao navio. De acordo com o plano, após ganhar o relógio de bolso Reutlinger de Desmond Bleach, Arthur pedia para dar uma olhada mais de perto. Então, juntamente com Javier Escuela disfarçado de guarda, eles obrigariam o gerente do cassino a abrir o cofre e saquear o dinheiro e os objetos de valor que estavam lá dentro. O resultado foi um sucesso. No final, eles saíram com $6.000 e o valioso relógio de bolso Reutlinger, de fabricação suíça. Resumindo, tudo correu bem. Mas desta vez as coisas foram diferentes. Trelawney, o que está acontecendo? Por que tem tanta gente? Se for assim, como é que vamos conseguir nos mover? No cais, Arthur entregou sua arma a George, o cocheiro e amigo de Trelawney. Então ele percebeu que a área ao lado do Grand Corrigan estava repleta de agentes de segurança. Putz, essa é a empresa de segurança do Davey. Desculpe, Arthur, eu não sabia disso antes. O dono do cassino contratou a Davey's Land Security Company para cuidar da segurança. Isso vai nos causar sérios problemas. Trelawney olhou mais atentamente e reconheceu rapidamente os homens com uniformes de combate pretos. Ele já havia negociado com Davey antes e estava familiarizado com a maneira como seu povo se vestia. Mas só de vê-los, seu estômago embrulhou. Ele sabia exatamente o quão capazes eram os homens de Davey. Os guardas originais do cassino não representariam uma grande ameaça, mas os funcionários de Davey eram da elite. Então, o que fazemos, Trelawney? Cancelamos tudo? Arthur também não queria entrar em confronto com os homens de Davey, embora confiasse em sua própria pontaria. Mas ele não teria permissão para entrar armado. Isso tornaria a luta completamente desigual. Vamos entrar primeiro e ver, Arthur. Strauss e Javier Escuela já deveriam estar dentro. Teremos que nos adaptar conforme necessário. Trelawney falou com resignação. Surgiu um imprevisto, mas agora não havia mais volta. Só lhes restava seguir em frente. Eles apresentaram seus convites e se submeteram à verificação de armas. Eles estavam prestes a ser autorizados a passar. De repente, um dos funcionários murmurou algo para um colega próximo e em seguida deu um passo à frente. Desculpem, senhores. Por favor, aguardem um momento. Trelawney deu um leve sorriso. Ah? Há algum problema com o nosso convite? Ele não estava preocupado. O convite era genuíno, e jogadores eram sempre bem-vindos. Conseguir um não tinha sido difícil. Não é o convite. É outra coisa. Desculpe, mas você ainda não pode entrar. O tom do funcionário era firme. Por quê? Arthur retrucou. Quero uma explicação adequada. O funcionário não recuou. Outros guardas que estavam por perto intervieram imediatamente. Calma, calma, senhor. Somos hóspedes aqui. Apenas hóspedes que vieram para jogar, certo? É assim que a rainha do rio Lanaishesh trata seus convidados? Trelawney conteve Arthur, que estava cada vez mais irritado, e sorriu para os guardas. Desculpe, senhor. Por favor, aguarde um momento. O guarda repetiu as mesmas palavras, sinalizando para que outros interrompessem sua retirada. Cercados por militares armados, Trelawney e Arthur sentiram que algo estava errado. Trelawney chegou a suspeitar que algo tinha corrido mal por parte de Javier Escuela. De acordo com o plano, Javier Escuela deveria incapacitar um guarda e tomar o seu lugar. Ele havia sido desmascarado e os traído, assim que a tensão atingiu seu auge. Mac saiu do navio. Ele abriu os braços e riu alto. Ora, se não são vocês dois. Trelawney, Arthur, meus amigos, ver vocês aqui me deixa muito feliz. Cartman, já chega. Eles são meus amigos. Ao ouvir isso, Cartman acenou com a cabeça para os guardas ao redor. Eles se dispersaram imediatamente. Peço desculpas, senhores. Desculpem-me pelo ocorrido anteriormente. A voz de Cartman estava calma. Trelawney franziu a testa. Senhor, o que o senhor acabou de fazer foi extremamente grosseiro. Cartman não se deu ao trabalho de responder. Simplesmente se virou e foi embora. Sua arrogância deixou Trelawney e Arthur furiosos. Mac deu uma risadinha. Ignore-o. Os alemães são assim. Você se acostuma. Vamos lá, velhos amigos. Sejam bem-vindos a bordo do Grand Corrigan. Cartman reconheceu Trelawney e Arthur, embora eles não o reconhecessem. Na época em que Trelawney e Arthur lidavam com Davey, Cartman era responsável pela segurança pessoal de Davey. Foi assim que ele descobriu que eles eram membros da gangue Van der Linde. Ele estava bem ciente da reputação da gangue, um grupo de foras da lei procurados que causavam problemas por todo o oeste. Embora seu chefe Davey já tivesse sido um deles. Ao vê-los aparecer no navio de cruzeiro, Cartman ficou imediatamente em alerta. Afinal, a gangue Van der Linde era notória por seus roubos. Então ele optou por impedi-los primeiro e pedir para alguém avisar Mac que estava lá dentro. Os funcionários da Land Security Company desfrutavam de altos salários, mas também passavam por treinamento intenso, incluindo protocolos de segurança rigorosos.
Caso uma operação de segurança falhasse, haveria revisões minuciosas e responsabilização posterior. Em condições normais, indivíduos perigosos como a gangue Van der Linde teriam sido impedidos de embarcar. Mas, dada a relação complicada que tinham com o chefe, Cartman decidiu informar Mac, pelo menos assim, a responsabilidade não recairia sobre ele se algo desse errado. Mac, o que você está fazendo aqui? Será que é porque a Land Security Company assumiu a segurança aqui? Arthur perguntou, curioso. Não, Arthur. Isso é só uma parte. Eu possuo uma participação neste navio de jogos de azar. Ah, e o Davey também. Então, Arthur e Trelawney, eu sei que vocês estão planejando causar alguma confusão por aqui. Talvez você já tenha um plano sólido. Mas eu aconselho você a manter a calma. Davey e eu estamos no comando agora. Claro, desde que você não vá longe demais, não haverá problema. No momento em que Mac viu Arthur, ele soube que a gangue Van der Linde estava de olho no cassino. Ele próprio já fora um deles e conhecia bem seus hábitos, e este navio estava carregado de dinheiro. Não havia a menor possibilidade de eles terem decidido, de repente, abandonar os roubos e começar a jogar. Trelawney e Arthur trocaram olhares, ambos sem entender o que estavam fazendo. Ficou claro que o plano deles provavelmente estava fadado ao fracasso. Já dentro do navio, eles também avistaram Javier Escuela e Strauss, ambos com expressões de desamparo. Capítulo 262. Amigo ou inimigo? O próprio Mac era viciado em jogos de azar. Após cumprimentar Arthur e Trelawney, ele dirigiu-se diretamente às mesas de jogo. Afinal, essa era uma oportunidade rara, que ele só havia conseguido com a aprovação de Davey. Javier Escuela, Strauss, qual é a situação agora? Parece que nosso plano encontrou alguns problemas sérios. O grupo dirigiu-se ao bar e pediu algumas bebidas. Trelawney foi o primeiro a falar. Strauss olhou para Javier Escuela e disse, honestamente não esperávamos que a empresa de segurança de Davey assumisse o controle deste lugar. Mas eu já ouvi do Mac que o navio de cruzeiro não os convidou especificamente por motivos de segurança. Mac e Davey se envolveram no negócio de jogos de azar aqui. Não sabemos quanto dos lucros eles estão levando, mas é evidente que será uma parte considerável. Foi exatamente por isso que a Land Security Company interveio. O navio de cruzeiro está pagando a Davey uma quantia substancial por isso. É evidente que Davey entende muito melhor do que nós como ganhar grandes somas de dinheiro de forma legítima. Havia um traço de inveja na voz de Strauss. Davey era simplesmente bom demais nos negócios. Mesmo assaltando um banco, provavelmente não ganhariam tanto quanto ele. O Davey também está aqui, Strauss? Perguntou Arthur. Ele não estava particularmente preocupado com o plano, não era algo que precisasse lhe causar estresse. Mesmo que não desse certo, não seria um grande problema. Date acabaria encontrando outra solução mais cedo ou mais tarde. Saint Denis era uma cidade que Arthur realmente detestava, mas ele tinha que admitir que havia inúmeros lugares ali que valiam a pena roubar. Talvez você devesse perguntar ao Mac, Arthur respondeu Strauss. Mas ouvi dizer que ele está negociando com o gerente do cassino neste momento. Talvez Davey também queira uma fatia do mercado de jogos de azar? As palavras de Strauss deixaram claro que Davey estava no navio, só que não naquele salão principal. Então, o que faremos em relação ao nosso plano, Strauss? Já percorremos todo esse caminho. Não podemos simplesmente ir embora de mãos vazias. Você sabe quanto eu gastei com isso, ternos caros, uma carruagem de luxo e dinheiro para construir conexões. Se pararmos agora, terei um prejuízo enorme. Havia um toque de amargura na voz de Trelawney. Esse plano tinha sido ideia dele, e todas as despesas saíram do seu próprio bolso. Ao todo, custou várias centenas de dólares. Para Davey, isso não significava nada, mas para ele, era um investimento significativo. O fato de o projeto ter falhado antes mesmo de começar o deixou profundamente relutante em aceitá-lo. Não tenha pressa, Trelawney disse Strauss, ajustando os óculos. O próprio Mac não disse isso agora mesmo? Contanto que não causemos muitos problemas, ele não vai interferir. Vamos prosseguir conforme o plano original. Basta cancelar o último assalto. Não tenho nenhuma intenção de ofender Davey. Todos sabem que ele é uma figura importante agora, e ele nos conhece muito bem. Mesmo que mantenhamos tudo discreto, seria extremamente difícil esconder qualquer coisa dele. Podemos ganhar menos, mas pelo menos ainda vamos ganhar alguma coisa. Você não vai perder dinheiro, Trelawney. Ao ouvir isso, Trelawney finalmente relaxou. Nessas circunstâncias, conseguir obter algum lucro já era uma grande vantagem. Arthur, vamos prosseguir conforme o plano original. Tudo bem. No mirante do último andar do The Grand Corringham, Davey sentou-se em frente ao gerente do cassino. O luar inundava a toalha de mesa branca como a neve, refletindo-se nos luxuosos talheres de prata. Uma garrafa de vinho tinto aberta estava por perto, seu rótulo sugerindo discretamente seu valor e qualidade. Um atendente curvou-se ligeiramente na cintura em sinal de respeito, servindo o vinho de um decantador de vidro para taças altas. Pratos franceses primorosamente dispostos cobriam a mesa. O bife estava no ponto perfeito, crocante por fora e macio por dentro. Escargotes assados banhados em rica manteiga de alho, decorados com ervas frescas e fatias de limão. O foie gras francês foi cortado em fatias finas e uniformes, acompanhado de compotas de frutas agridoces e pão torrado crocante. Havia também diversas sobremesas e sopas espessas. Agradeço a sua hospitalidade, Sr. Avery, mas não sou particularmente fã da culinária francesa, disse Davey. Em comparação, eu costumo preferir a culinária oriental. Talvez da próxima vez eu possa te convidar para experimentar.
Na minha propriedade tem um cozinheiro vindo do distante leste, que dizem ter servido numa corte imperial. Davey tomou um pequeno gole de vinho enquanto falava. Bife, escargot, foie gras. Ele comia isso todos os dias e já estava farto há muito tempo. A culinária oriental oferecia uma gama mais ampla de sabores, com pratos que mudavam com frequência suficiente para manter o interesse. Muito bem, Sr. Land, respondeu o homem. Nunca experimentei a culinária oriental antes. Afinal, talvez eu tenha sido um pouco preconceituoso. Mas se for um chefe que já serviu a uma corte imperial, pode realmente valer a pena tentar. Daniel Avery, gerente do cassino do navio de cruzeiro. Como um homem branco da elite do leste, ele nutria preconceitos profundamente enraizados contra os outros, considerando-os incivilizados. No entanto, ele ainda mantinha um certo nível de respeito pelas instituições imperiais e pelos antigos impérios. Embora esses antigos impérios estivessem agora em sério declínio, os Estados Unidos ainda os consideravam grandes potências históricas. Afinal, outrora haviam sido vastos reinos com populações enormes. Em 1899, os Estados Unidos tinham uma população de aproximadamente 75 milhões de habitantes. Devido à imigração em massa, o número estava aumentando rapidamente, mas mesmo contando os imigrantes sem documentos, não ultrapassaria 100 milhões. Em contraste, os grandes impérios do passado distante já governaram centenas de milhões de pessoas. Qualquer pessoa com conhecimento básico de história sabia que durante longos períodos, os impérios antigos dominaram o mundo civilizado. É claro que o respeito de Daniel Avery se estendia apenas à autoridade imperial, não às pessoas comuns. Sr. Avery, acredite em mim, depois que o senhor experimentar, ficará cheio de elogios, disse Davey. E talvez o Sr. Grant também gostasse. Se possível, gostaria de convidar o Sr. Grant para degustar um banquete real do leste. O que você acha, Sr. Avery? Davey não precisava, na verdade, ter vindo aqui. E certamente não foi assim para Arthur e os outros. Ele estava ali pelo verdadeiro dono do navio de cruzeiro, o Grant Corrigan. Um rico comerciante do leste com amplas conexões, inclusive dentro do governo federal. O próprio navio levava seu nome, o que dizia muito sobre sua influência e arrogância. Receio que o Sr. Grant não concordaria, Sr. Land, mesmo que fosse um banquete real do leste, respondeu Daniel Avery. Seus amigos foram muito grosseiros. Quando informei o Sr. Grant sobre o ocorrido, ele ficou furioso, embora pelo bem do navio, não tivesse outra escolha senão ceder. Ele tem uma péssima impressão do oeste. Duvido que ele aceite seu pedido. Daniel Avery estava se referindo aos lucros do cassino. Anteriormente, Davey havia exigido uma parte de 50% dos lucros do cruzeiro de jogos de azar. Diante das ameaças de gangues locais, Daniel Avery relatou o caso a Grant Corrigan na região leste. No fim, pelo bem dos interesses da nave, o grande Corrigan concordou. O senhor tem razão, Sr. Avery. Eles foram realmente muito grosseiros, disse Davey calmamente. Mas isso também acontece porque o Sr. Grant e eu não somos amigos. Se o Sr. Grant e eu fossemos amigos íntimos, acredito que nada disso teria acontecido. Você não concorda? É claro que eu também ficaria muito feliz em considerá-lo um amigo próximo, Sr. Avery. Enquanto falava, Davey bateu palmas. Um funcionário atrás dele tirou uma pilha de dólares e colocou-a sobre a mesa em frente a Daniel Avery. Esses $3.000 são minha demonstração de sinceridade, Sr. Avery, disse Davey com um sorriso. Você estaria disposto a fazer um pequeno favor a um amigo? Daniel Avery lançou um olhar ganancioso para os $3.000 sobre a mesa, mas ele não estendeu a mão para pegá-las. Gostaria muito de ser seu amigo, Sr. Land, e sua sinceridade é evidente, disse ele lentamente. Mas há algumas coisas que estão além da minha autoridade. O Sr. Grant está furioso, então receio que terei que recusar. A expressão de Davey tornou-se imediatamente fria. Após refletir um pouco, ele compreendeu a situação. Ele nem sequer tinha formulado seu pedido por completo, e Avery já o havia recusado de imediato. O fato de nem mesmo $3.000 terem conseguido convencê-lo disso tudo. Só havia uma explicação. O grande Corrigan já estava se preparando para agir contra ele. Naturalmente, Avery não se atreveu a aceitar quaisquer benefícios. Sou um homem muito teimoso, Sr. Avery, disse Davey em voz baixa. A meu ver, existem apenas dois tipos de pessoas: amigos ou inimigos. Já que o Sr. Grant não deseja ser meu amigo, então ele é meu inimigo. Por favor, transmita esta mensagem ao Sr. Grant em meu nome. O grande Corrigan não retornará ao Oriente. Permanecerá no estado de Lemoyne, na Baía de Navarro. Capítulo 263. O senhor deveria me pedir desculpas, Sr. Land. O grande Corrigan não se limitava ao oeste. Na maior parte do tempo operava em águas orientais. Afinal, em comparação com o oeste selvagem, empobrecido e subdesenvolvido, o leste era muito mais rico, com muito mais pessoas ricas. A população dos Estados Unidos estava amplamente concentrada no leste, representando quase 90% do total. Em 1899, o oeste estava apenas começando a se desenvolver. De uma população total de 75 milhões, o leste detinha 80%, enquanto todo o oeste representava apenas 20%. Na região oeste, somente os estados de Washington e Califórnia representavam 10% da população da região. Saint Denis, onde Davey estava baseado e que era considerada a cabeça de ponte oriental, tinha apenas 500 a 600 mil pessoas. Quanto a New Austin, West Elizabeth, New Hanover, Ambarino e Lemoyne, a população combinada dos 5 estados provavelmente era de apenas cerca de 1 milhão.
A maior parte dessa população estava concentrada em Saint Denis, seguida por Blackwater, Rhodes, Van Horn, Annesburg e cidades semelhantes. Diante disso tudo, a arrogância do grande Corrigan era fácil de entender. Tem certeza de que deseja fazer isso, Sr. Land? Acho que você não entende verdadeiramente a importância do Sr. Gran Corrigan no leste. Você deve saber que em um lugar como o leste, a força bruta por si só não te leva tão longe quanto no oeste. O número de pessoas poderosas lá é muito maior do que você pode imaginar. Qualquer um deles, numa única cidade, não é alguém que você possa se dar ao luxo de provocar, Sr. Land. O fato de o Sr. Gran Corrigan ser capaz de administrar um cassino em um navio de cruzeiro já é prova suficiente de sua competência. Perdoe minha franqueza, Sr. Land, mas o senhor sabe quantos dólares vale o navio sob seus pés? Toda a sua fortuna junta não rende tanto quanto este navio. O custo da construção foi de 1,2 milhão de dólares. Você me ouviu direito? 1.200.000 dólares. Quando Davey disse que pretendia ficar com o navio, o gerente do cassino, Daniel Avery, imediatamente ficou agitado. Ele quase gritou ao falar com Davey. E ele não estava errado. Toda a fortuna de Davey realmente não foi suficiente para comprar este luxuoso navio de cruzeiro. 1.200.000 dólares era uma quantia astronômica no oeste, mesmo em Saint Denis. Além disso, o Gran Corrigan era apenas uma das muitas propriedades de Gran. Então, Sr. Land, o senhor entendeu agora? Espero que você se desculpe pelo que acabou de dizer. Após o desabafo, ao ver Davey permanecer em silêncio, Daniel Avery presumiu que ele havia sido intimidado. Era exatamente isso que ele esperava. No oeste pobre e atrasado e incivilizado, sentir-se assustado com uma quantia tão enorme era perfeitamente normal. Daniel Avery ergueu ligeiramente o queixo, demonstrando abertamente sua arrogância e desdém. Davey deu uma risadinha suave, com um tom calmo. Talvez o senhor tenha razão, Sr. Avery. Se eu somar tudo que possuo, realmente não se compara ao luxuoso navio de cruzeiro sob nossos pés. Mas há uma coisa que preciso lhe lembrar. Isto é o oeste. Daniel Avery claramente não havia percebido que o homem à sua frente já estava ficando irritado. Havia evidente desprezo em sua voz. E daí se for mesmo, Sr. Land? Sei que você é famoso em Saint Denis, uma figura importante nesta cidade. Mas você não é o único figurão aqui. E permita-me lembrar que até mesmo o prefeito de Saint Denis, juntamente com todos os membros do conselho, são insignificantes diante do Sr. Gran. Então, Sr. Land, o senhor está pronto para se desculpar? Davey sorriu. Ele pegou a taça de vinho tinto que estava sobre a mesa e virou-se ligeiramente para o funcionário mais antigo atrás dele, o lendário caçador e atirador de elite, Kerry Laval. Kerry, acho que o Sr. Avery pode ter bebido um pouco demais. Você se importaria de ajudá-lo a ficar sóbrio? Kerry Laval foi o primeiro atirador de elite que Davey recrutou. Desde então, ele atuava como capitão da equipe de segurança de Davey, responsável por protegê-lo. Davey confiava na lealdade de Kerry. O fato de Kerry estar disposto a abrir mão de seu status de caçador lendário por sua esposa e filho já era prova suficiente de sua devoção à família. Agora sua esposa e filho moravam nos apartamentos de alto padrão que Davey havia construído na fazenda Valentine Land. A promessa de Davey aos seus funcionários mais experientes era clara. Caso morressem durante o cumprimento de uma missão, suas esposas receberiam uma grande indenização, além de uma pensão mensal da empresa pelo resto de suas vidas. Seus filhos frequentariam a escola primária Land e seriam sustentados pela companhia de segurança Land até completarem 18 anos com pleno acesso à educação. Caso fossem aceitos em uma universidade, todas as despesas seriam cobertas pela empresa. Após a formatura, as empresas de Davey dariam prioridade aos seus funcionários na contratação. Tudo que Davey pedia em troca era lealdade. Às suas ordens, Sr. Land, disse Kerry, curvando-se ligeiramente em sinal de respeito. Então ele caminhou em direção a Avery. Será um prazer atendê-lo, Sr. Avery. Conforme Kerry se aproximava, vários outros funcionários o seguiram. O que o senhor está fazendo, Sr. Land? O que o senhor está tentando fazer? Avery gritou roucamente, lutando enquanto tentava chamar a atenção dos seguranças e marinheiros próximos no navio. Vários marinheiros ouviram o barulho e correram para lá. Eles foram imediatamente impedidos por outros funcionários. Quando os empregados sacaram suas armas, os marinheiros se calaram imediatamente. Eles sabiam que não eram páreo para aqueles homens fortemente armados. Ao ver como seu povo era inútil, Avery não pôde se conter e praguejou. Inúteis. Todos vocês são inúteis. Mas com um revólver pressionado contra a cabeça, ele não se atreveu a dizer mais nada. Sr. Land, eu estava errado. Por favor, me perdoe. Eu não deveria ter feito isso. Vou te ajudar a entrar em contato com o Sr. Gran. Ele será seu amigo, eu prometo. Eu também serei seu amigo. Davey não respondeu. Ele simplesmente se virou e olhou para a vista noturna da cidade a leste. Separado apenas por um rio, o lado leste brilhava intensamente com luzes. No lado oeste, uma vasta escuridão se estendia, com apenas Saint Denis exibindo um brilho fraco e tênue. Vendo que seu chefe não tinha novas ordens, Kerry e os outros continuaram sem hesitar. Eles amarraram Avery com uma corda, bem apertada e segura. Não faça isso, Sr. Land. Avery implorou repetidamente, mas Davey permaneceu impassível. Assim que Avery foi amarrado, vários funcionários o arrastaram até a beira do convés e o chutaram para fora do barco. O convés era alto, quase 20 metros acima da superfície do mar. Junto com o grito de Avery, splash! Ele caiu direto na água.
Isso não aconteceu porque Davey havia preparado uma corda com dezenas de metros de comprimento com antecedência. A corda já estava lá no convés. Sua principal função era fixar o navio de cruzeiro ao cais quando ele estivesse atracado no porto. Essas cordas eram geralmente extremamente resistentes e longas, projetadas para se adaptarem às mudanças no nível da água e às diferentes condições de atracação. Na maior parte do tempo, porém, enquanto o navio estava no mar, eram usados para punir marinheiros e escravos desobedientes. Naquele momento, Arthur e Javier Escuela estavam chegando. De repente, ouviram um grito nas proximidades e viram uma figura cair na água não muito longe deles. O que está acontecendo? Arthur e Javier Escuela não tiveram tempo de reagir. O marinheiro que os havia trazido olhou mais de perto e exclamou: Senhor Avery! É o Senhor Avery! Sem esperar pelos dois, ele correu em direção ao convés. Arthur e Javier Escuela trocaram olhares confusos e o seguiram. No convés inferior, eles já haviam ganhado todas as fichas do magnata das meias Desmond Bleach, incluindo seu relógio de bolso Reutlinger. Diferentemente de antes, agora eles não tinham como dar continuidade ao plano original de roubo. Por ora, tudo o que podiam fazer era desistir enquanto estavam em vantagem, trocar as fichas por dólares e ficar com o relógio de bolso Reutlinger. Não era exatamente o estilo habitual da gangue Van der Linde, mas pelo menos a participação de Trelawney havia sido recuperada, com um pequeno lucro adicional. Na escadaria que levava ao convés, Arthur e Javier Escuela viram um marinheiro que os havia trazido até lá mais cedo. Um revólver foi pressionado contra sua cabeça, suas mãos estavam erguidas, sem ousar dizer uma palavra. Um dos funcionários olhou de relance para Arthur e Javier Escuela, e então gritou para o marinheiro: Vaza daqui. Sim, senhor. Já vou embora. O marinheiro não se atreveu a dizer mais uma palavra e saiu apressado. Todos sabiam quem estava no mirante. Todo o navio de cruzeiro já estava sob o controle dos funcionários da empresa de segurança terrestre. Senhores, este não é um lugar para vocês, disse um dos funcionários. Só quero recuperar o que me pertence, disse Arthur. Um relógio de bolso Reutlinger. Eu ganhei. Você receberá o relógio quando sair, mas não agora, respondeu o funcionário. Você deve sair imediatamente. Ele não reconheceu Arthur nem Javier Escuela, mas eles ainda eram hóspedes do navio de jogos. Arthur estava relutante, mas diante de vários funcionários armados, não teve outra escolha. Assim que estavam prestes a partir, deixe-o subir. Eles são meus amigos. Ao ouvir isso, o funcionário se afastou. Arthur e Javier Escuela reconheceram imediatamente a voz. Trocaram um olhar e se aproximaram. Eles viram Davey sentado a uma elegante mesa de jantar, com um charuto aceso entre os dedos. Arthur, Javier Escuela, disse Davey, levantando-se e caminhando em direção a eles. Então é mesmo você, Davey? Arthur abriu um sorriso no instante em que o viu. Eles eram velhos amigos. Depois de dar um abraço amigável em Davey, Sr. Land chamou Carey. Davey assentiu com a cabeça. Carey acenou com a mão e dois funcionários começaram a girar o guincho de corda. Avery, que havia caído no mar, foi lentamente içado de volta à superfície. Capítulo 264. Deixe os negócios de Bronte para Date. Sr. Land, por favor, me poupe. Dê-me um desconto e eu lhe darei informações importantes. Trata-se do Sr. Gran. E Bronte, sim, Bronte. Eles estão unindo forças para lidar com você. E o prefeito? Avery implorou em voz alta, engasgando com as palavras enquanto a água do mar jorrava de sua boca em jatos irregulares. Davey ficou surpreso, mas não porque Gran Corrigan tivesse se aliado a Bronte e ao prefeito contra ele. O que o surpreendeu foi a resistência de Avery na água. Mesmo depois de ter sido atirado ao mar durante tanto tempo, ele ainda conseguia gritar com tanta força. Davey não conseguiu conter o riso ao dizer para Carey: parece que o Sr. Avery ainda não está sóbrio. Ele já começou a falar bobagens. Seus hábitos de bebida são realmente terríveis. Então continue ajudando. Carey respondeu calmamente: claro, Sr. Land. Avery gritou de terror: não faça isso, Sr. Land. Tudo que eu disse é verdade. Davey não reagiu. Ele conduziu Arthur e Javier Escuela até a mesa de jantar e instruiu o garçom: tenho amigos aqui. Traga-nos mais pratos. O garçom respondeu com a voz trêmula: sim, senhor, antes de sair apressadamente. Arthur observou a cena. Embora não entendesse o que Davey estava planejando, caiu na gargalhada. Davey, pensei que você tivesse se tornado um homem civilizado. Parece que estávamos enganados. Você continua o mesmo de sempre. Arthur gostou dessa versão de Davey. Parecia mais próxima, mais familiar. Aquela versão anterior, vestido como um cavalheiro segurando uma taça de vinho, fingindo ser um aristocrata da cidade, sempre o incomodara. Então, quando ele viu Davey punindo as pessoas da maneira antiga e familiar, finalmente sentiu que era o Davey de que se lembrava. Um lobo em pele de cordeiro realmente se torna um cordeiro? Arthur, eu já te disse antes, você deveria ler mais livros. De preferência, livros de história. Se você tivesse lido a história dos Estados Unidos, saberia que a civilização foi construída sobre a barbárie. E o chamado mundo civilizado da América foi construído sobre os cadáveres dos nativos americanos. Alguns lobos vestem pele de ovelha e realmente começam a acreditar que são ovelhas. Mas eu não, Arthur. Sempre me lembrarei, sou um lobo. Arthur e Javier Escuela trocaram olhares. Eles não entenderam muito bem o que Davey estava dizendo, mas de alguma forma soava profundo. Você tem lido filosofia ultimamente, Davey. Retiro o que disse antes. Você está completamente diferente agora.
Ouvindo você falar assim, parece que você se tornou um poeta ou um filósofo. Davey sorriu. Tudo bem. Se é assim que você quer ver. Arthur olhou para o gerente do cassino, que ainda estava sendo baixado para o mar, e perguntou: Então, Davey, você está planejando assaltar este navio de cruzeiro? Davey não respondeu diretamente. Em vez disso, perguntou: Arthur, você assaltaria o trem de Corval? Arthur parecia confuso. Já não assaltamos o trem da Cornualha? Davey balançou a cabeça. Quero dizer o trem em si, Arthur, não o que está dentro do trem. Arthur ficou em silêncio. Claro que não. Qual seria o sentido de assaltar um trem? Davey respondeu: Então por que eu roubaria esse navio de cruzeiro? Arthur ficou ainda mais sem palavras. Conversar com Davey agora parecia que eles não estavam em sintonia. Ele não conseguia entender. Nesse instante, Avery foi içado de volta para cima. Diferentemente de antes, agora ele mal estava vivo, completamente incapaz de falar. A água do mar borbulhava sem parar de sua boca. Ele claramente havia engolido bastante. Carrie, ajude-o. Se ele não sobreviver, suponho que os tubarões terão uma refeição extra esta noite. Ao ouvir isso, os olhos de Avery se arregalaram, e uma vontade desesperada de viver o invadiu. Carrie pressionou o peito dele, forçando a água do mar para fora do seu corpo. Depois de um longo tempo, Avery finalmente conseguiu respirar novamente. Mas ele tremia por inteiro, o rosto mortalmente pálido. O terror sufocante das profundezas ainda o dominava. Senhor Avery, acho que está na hora de termos uma conversa séria. Você tem 3 minutos para me contar tudo. Caso contrário, os tubarões vão se fartar esta noite. Então, comece sua apresentação, Sr. Avery. O tom de voz de Davey era calmo, mas para Avery soava como um demônio sussurrando em seu ouvido. Há poucos instantes, ele quase morreu e chegou a sentir que estava perdendo a vida. Só quem já encarou a morte de frente entende o quão aterrorizante ela é. É como alguém que tenta suicídio. Uma vez que sobrevive a uma única tentativa, nunca mais vai querer tentar novamente. Foi o Sr. Grant, exclamou Avery ofegante. Ele contatou o prefeito de Saint Denis, Henry Lemieux. Ele ficou sabendo da sua situação, Sr. Land, sobre a bebida ilegal. O prefeito disse ao Sr. Grant que alguém já descobriu a fórmula da sua bebida ilegal e que também pode decifrá-la rapidamente. Assim que o tiverem, unirão forças para lidar com você. O prefeito também apresentou o Sr. Grant a Bronte, o italiano. Davey ouviu sem surpresa e sem raiva. Sua relação com Bronte sempre fora de exploração mútua. Com o prefeito não era diferente. Para obterem maior lucro, era natural que uma vez obtida a fórmula da bebida ilegal, eles trabalhassem juntos para eliminá-lo. A fórmula em si não era particularmente complicada. Ninguém havia se dado ao trabalho de analisá-la antes. Envie a aguardente para alguns institutos de pesquisa no leste, e seus componentes poderão ser facilmente identificados. Com algumas tentativas, eles poderão recriar uma bebida com sabor quase idêntico. Você aceitaria ser meu amigo, Sr. Avery? Avery respondeu imediatamente: Claro, Sr. Land. Serei seu amigo leal. Posso fazer tudo o que o senhor pedir. Quando sua vida estava em risco, a lealdade não valia a pena, embora provavelmente durasse apenas enquanto o perigo existisse. Davey não se importou. Talvez você possa me contar mais sobre o Sr. Grant. Ele trouxe seu amado navio de cruzeiro até esta região ocidental pobre, atrasada e bárbara. Ele deve ter se metido em encrenca. Que tipo de problema o Sr. Grant enfrentou? Avery forçou um sorriso amargo. Tudo começou com a crise econômica de 7 anos atrás, em 1893. O Sr. Grant investiu muito no mercado de aço, em companhias ferroviárias e em empresas europeias de exportação agrícola. Essa depressão fez com que muitos investidores estrangeiros perdessem a confiança no mercado americano, levando a retiradas em massa. Grandes empresas ferroviárias como a Northern Pacific e a Union Pacific faliram ou fecharam as portas, acabando com os investimentos do Sr. Grant. Os preços agrícolas europeus caíram, os bancos faliram e seus empréstimos foram pressionados por todos os lados. Este navio não era originalmente uma embarcação de jogos de azar. Ele foi convertido posteriormente. Mas os negócios no leste se tornaram muito difíceis, então o Sr. Grant o trouxe para o oeste. A depressão econômica de 1893 levou a falências generalizadas, quebras na bolsa de valores, falências bancárias e desemprego em massa. O leste foi duramente atingido, enquanto o oeste foi pouco afetado. Foi por isso que o desenvolvimento no oeste acelerou nos últimos anos. Muitos empresários viram oportunidades ali e correram para investir, acelerando o desenvolvimento de toda a região oeste dos Estados Unidos. Davey, se você quer derrubar Bronte, talvez eu possa ajudar. E o prefeito, ultimamente tenho cuidado de alguns assuntos para ele. Pode ser útil para você. Arthur se pronunciou imediatamente. Eu também vou ajudar, Davey, acrescentou Javier Escuela. Obrigado, Arthur. Obrigado, Javier Escuela, disse Davey. Mas tirar Bronte da lista não é simples e para mim, pessoalmente não significa muita coisa. Quanto ao prefeito, já tomei as providências necessárias. Arthur, você talvez possa ajudar em algumas áreas, mas precisamos de um plano. Agora não é o momento. Davey certamente queria Bronte morto. Mas ele não podia ser a pessoa certa para fazer isso. Saint Denis era repleta de gangues, e havia regras não escritas, não se assassinava chefes de gangues levianamente. Todos viviam na mesma cidade. Era preciso haver ordem. Se os chefes das gangues fossem mortos aleatoriamente, ninguém se sentiria seguro.
É claro que alguém como Dati, um verdadeiro fora da lei, livre dessas regras, era perfeitamente adequado para cuidar de Bronte. Capítulo 265. O embrião de um cluster industrial. Ganhar dinheiro geralmente não é tão complicado. Graças à intervenção de Davey, o plano de Arthur e seu grupo para roubar o navio de cruzeiro falhou. Consequentemente, não precisaram pular na água para escapar. O cruzeiro de jogos de azar permaneceria no mar até o amanhecer do dia seguinte, antes de finalmente atracar. Sem outra opção, Arthur e os outros tiveram que ficar a bordo. Strauss sugeriu: nosso plano original pode ter falhado, mas não perdemos dinheiro. Acabei de fazer as contas. Depois de deduzir os custos de Trelawney, ainda lucramos mais de $1.000. Então por que não continuamos apostando? O croupier é nosso amigo. Não vamos perder. Só podemos continuar ganhando. Agora mesmo, ganhamos quase $2.000 em menos de uma hora. Mesmo que não cheguemos muito mais tarde, a noite ainda é longa. Ainda temos muitas horas pela frente. Os olhos de Trelawney brilharam ao ouvir isso. Esse plano é realmente ótimo. Parece mais confiável do que o anterior. O que você acha, Arthur? Arthur assentiu com a cabeça. Talvez possamos tentar. Como se constatou na maioria das vezes, o jogo realmente rendia dinheiro mais rápido do que o roubo. No dia seguinte, quando o navio de cruzeiro atracou, Arthur e os outros ficaram parados, olhando fixamente para o dinheiro que tinham ganho. Depois de uma única noite de jogo, eles tinham acumulado quase $10.000. Era um absurdo completo. Mesmo depois de separar uma parte para o traficante, ainda lhes restaram $8.000. Na história do jogo, depois de todos os roubos e assassinatos, eles acabaram com apenas $6.000 no final. Esse dinheiro do jogo chegou rápido demais. É inacreditável que tenhamos conseguido tanto, disse Javier, com os olhos brilhando ao olhar para a grossa pilha de notas na mão de Arthur. Trelawney caiu na gargalhada. É porque a sorte esteve do nosso lado, não é? Mesmo que ele tenha levado quase $2.000. A sorte, a qual ele se referia era, obviamente, a do traficante. Assim como o magnata de meias de seda Desmond Bleach, com a ajuda do croupier, eles continuaram ganhando fichas. Naturalmente, eles perdiam algumas rodadas menores de propósito de vez em quando, mas quando a pilha de fichas crescia o suficiente, a sorte inevitavelmente virava a seu favor. Senhores, talvez devêssemos entrar no ramo das apostas. É muito mais rápido do que roubar, Trelawney disse alegremente enquanto dividiam o dinheiro. Strauss rejeitou a ideia imediatamente. Isso só porque este navio de jogos está sob o controle de Mac. Ele está nos ajudando. Sem a permissão dele, já teríamos sido expulsos há muito tempo, talvez até jogados ao mar. Acredite em mim, Trelawney, se você se viciar em jogos de azar, vai perder tudo. Ninguém vai permitir que você continue fazendo isso para sempre. Trelawney deu de ombros. Tudo bem, Strauss. Você tem razão. Mas por agora, senhores, talvez devêssemos encontrar um hotel, desfrutar de uma boa massagem, descansar um pouco e depois nos preparar para o nosso próximo plano. Essa proposta foi aprovada por unanimidade. Um banho, uma massagem, talvez uma xícara de café quente. Esse era o ritmo da vida de um homem. Ninguém desgostava disso. Ao partirem, Arthur olhou para trás, para o luxuoso navio de cruzeiro. Só com o suborno de um negociante, eles tinham ganho $8.000. Quanto dinheiro aquele navio faturava em uma única noite? E quanto disso foi parar no bolso de Davey? Ao relembrar as coisas que Davey lhe dissera certa vez, Arthur de repente sentiu uma sensação de clareza. Então, essa foi a maneira correta de abraçar a civilização. St. Denis, a mansão da terra. Vários funcionários do Banco St. Denis chegaram à propriedade. Boa tarde, Sr. Land. Sou Johnny, presidente do Banco St. Denis. É um prazer atendê-lo. O presidente do Banco St. Denis era uma figura importante, não só na cidade, mas em todo o Oeste. Mesmo assim, para este empréstimo, ele veio pessoalmente. Não havia outra opção, o cliente era rei. Dada a magnitude do empréstimo, Johnny naturalmente o tratou com a máxima seriedade. Se o negócio fosse concretizado, representaria quase metade da meta anual de empréstimos do banco. Senhor Johnny, é um prazer conhecê-lo, disse Davey com um sorriso. Não esperava que viesse pessoalmente. Estou surpreso e honrado. Enquanto falava, ele instruiu Elisa a pedir às outras criadas que trouxessem conhaque, charutos cubanos e sobremesas refinadas. Obrigado pela sua hospitalidade, Sr. Land, disseram vários funcionários do banco em uníssono. Johnny prosseguiu. Peço desculpas, Sr. Land, mas posso dar uma olhada na documentação da fábrica e nos recibos de pagamento antecipado do equipamento? Afinal, $300.000 não é uma quantia pequena. Precisará passar por uma análise rigorosa antes de podermos obter a aprovação do conselho e dos acionistas. Claro, dadas as suas qualificações, não prevejo nenhum problema. Davey assentiu com a cabeça. Claro. Elisa trouxe os documentos, e Johnny verificou cuidadosamente os selos e as datas. Mesmo sabendo que o Sr. Land tinha amplo apoio financeiro, ele permaneceu cauteloso e a quantia envolvida era simplesmente muito grande. O motivo pelo qual Davey conseguiu tomar emprestado uma quantia tão grande foi que ele estava usando suas fábricas como garantia. Uma fábrica de conservas, uma fábrica de couro, uma fábrica de móveis, uma fábrica têxtil, uma fábrica de papel, um moinho de farinha e uma gráfica. 6 fábricas no total. Nenhuma delas era uma pequena oficina. Mesmo a menor, a gráfica, empregava cerca de 30 trabalhadores. A maior, a fábrica de conservas, deveria contratar 400 pessoas. Ao todo, essas fábricas proporcionariam mais de 1.000 empregos.
Para St. Denis, isso representou um empreendimento industrial substancial. Mais importante ainda, todos os equipamentos adquiridos para essas fábricas eram máquinas de última geração provenientes do leste dos Estados Unidos. O custo dos equipamentos por si só já chegava a 100 mil dólares. Essas indústrias eram exatamente o que faltava ao oeste naquele momento. Se funcionassem normalmente e gerassem lucro, seu valor estimado chegaria facilmente a 400 mil dólares. O empréstimo de 300 mil dólares estava claramente dentro de um limite razoável. Mesmo no pior cenário possível de falência e liquidação, o valor combinado das fábricas e dos equipamentos ainda ultrapassaria 200 mil dólares. Sr. Land, suas credenciais são excelentes, disse Johnny. Considerando seu excelente perfil, nosso banco está disposto a oferecer a menor taxa de juros possível, 4%. Isso seria aceitável para você? Em 1899, os Estados Unidos estavam no final de um longo ciclo de baixas taxas de juros nominais para títulos de alta qualidade. Com esses títulos em torno de 3%, uma taxa de empréstimo de 4% era mais do que suficiente para demonstrar a seriedade do Banco St. Denis. Isso também estava intimamente ligado ao conselho de administração do banco. Vários membros do conselho eram secretamente sócios de Davey no negócio de contrabando de bebidas. Eles sabiam exatamente o quão lucrativa era a operação dele, então não tinham nenhuma preocupação em recuperar 300 mil dólares. Mesmo que todas essas fábricas falissem, Davey ainda poderia contar com os enormes lucros do contrabando para cobrir o empréstimo. Davey assentiu com a cabeça. Essa é uma excelente taxa. Não tenho nenhuma objeção, Sr. Johnny. Johnny prosseguiu. Os 300 mil dólares serão pagos ao longo de 5 anos, em 60 parcelas, a partir do segundo mês após a emissão do empréstimo. Assim que você assinar, o pagamento mensal total, incluindo principal e juros, será de 7.550 dólares e 1 centavo. Davey deu uma risadinha. Sr. Johnny, seu trabalho é realmente meticuloso. Ele estava claramente se referindo àquele último centavo. Johnny deu um sorriso sem jeito. Peço desculpas, Sr. Land. É política do banco. Davey sorriu, pegou sua caneta e assinou seu nome. Tomar emprestado 300 mil dólares a uma taxa de juros de 4% significava pagar um total de 453 mil dólares ao longo de 5 anos. O banco lucraria 153 mil dólares apenas em juros. Foi um prazer fazer negócios com o senhor, Sr. Land. O prazer é meu, Sr. Johnny. Johnny estava satisfeito. Pelo menos, suas metas de desempenho pessoal haviam sido atingidas. Como presidente do Banco St. Denis, ele ainda era apenas um funcionário sujeito a avaliações anuais. Davey também ficou satisfeito. Embora os juros fossem consideráveis, 300 mil dólares seriam um apoio fundamental nesta fase, permitindo-lhe abrir mais fábricas e expandir os negócios em maior escala. Davey tinha planos de longo prazo para essas fábricas e não estava nem um pouco preocupado com as vendas. Suas fazendas e ranchos poderiam fornecer matéria-prima para a fábrica de conservas, a fábrica de couro, a fábrica têxtil e o moinho de farinha. A fábrica de móveis já era um negócio lucrativo. A fábrica de papel podia produzir papel a baixo custo, enquanto a gráfica conseguia encomendas de Hector Feloves, o dono do jornal St. Denis. Afinal, Davey tinha boas relações com Feloves. Um dos motivos pelos quais Davey queria instalar fábricas de papel e impressão estava ligado ao seu plano de abrir muitas escolas primárias. Além da escola primária Beyond the Land em Valentine, ele pretendia construir escolas dentro de seu parque industrial, proporcionando comodidade e benefícios educacionais para os filhos dos trabalhadores. Ao abrir mais fábricas, contratar mais trabalhadores e oferecer empregos a um número crescente de imigrantes, juntamente com benefícios como educação, ele formaria gradualmente um verdadeiro setor industrial, um aglomerado de fábricas. Nesse ponto, Davey controlaria uma vasta força de trabalho, um bloco de votantes considerável e grandes volumes de receita tributária como um dos principais contribuintes. Tudo isso proporcionaria enorme conveniência para suas operações futuras e para sua posição no Oeste. Capítulo 266. A decisão de Dat. Acampamento Shade Belly. Na varanda do segundo andar da mansão abandonada. Você já se decidiu, Dat? Perguntou Ozia com um traço de preocupação na voz. Dat segurava um charuto entre os dedos. Claro, Ozia. Já recebi notícias de Bronte. Os Pinkertons descobriram nossa presença em St. Denis. Não vai demorar muito para que eles comecem a vir atrás de nós. Então não nos resta muito tempo. Precisamos sair daqui antes que os Pinkertons cheguem a St. Denis. E para isso, precisamos de dinheiro suficiente para ir a um lugar novo. Ozia respondeu. Dat, sempre achei que Bronte não é um homem simples. Certa vez ouvi Davey dizer que os Pinkertons não têm mais autoridade policial em St. Denis. Talvez não precisemos ter tanto medo deles. Eles podem não ser capazes de nos fazer nada. No instante em que o nome de Davey foi mencionado, Dat sentiu um nó de irritação apertar seu peito. Ozia, não podemos colocar nossa segurança na misericórdia de outra pessoa, disse Dat com firmeza. Sim, os Pinkertons podem não ter mais jurisdição, mas isso significa que não vão agir? Ou o que aconteceria se eles viessem atrás de nós como caçadores de recompensas e nos arrastassem de volta para West Elizabeth para sermos julgados? Você aceitaria isso? Temos que ir embora. E antes disso, precisamos de muito dinheiro. Ozéia suspirou. Mas esse plano de assaltar a estação de bonde não me parece confiável.
Bronte não seria desse tipo. Dati o tranquilizou, não se preocupe, Ozia. Eu sei que Bronte não é um bom homem. Por isso dediquei tempo a aprender tudo o que pude sobre a estação de bondes. Todo o dinheiro é guardado no cofre da estação e só é recolhido uma vez a cada 7 dias. Eu vi, tem muito disso. Dezenas de milhares de dólares, no mínimo. E não há guardas dentro da estação. Podemos entrar facilmente. Pelo menos, Bronte não mentiu para nós sobre isso. Talvez Bronte não seja uma boa pessoa, mas compartilhamos os mesmos interesses, não é? Ozia se convenceu. Ele próprio conhecia a estação de bonde e ela era exatamente como Dati a descreveu, fácil de acertar. Quando será a próxima vez que eles recolherão o dinheiro? Eles recolheram o corpo há 2 dias, respondeu Dati. Então precisaríamos esperar mais 5 dias. Não, melhor prevenir. Nos mudamos em 4 dias. Entrarei em contato com Arthur. Eu, Arthur e Leni. Não precisamos de muita gente. 3 serão suficientes. Assim que recebermos o dinheiro, partiremos imediatamente. Já combinei tudo com o capitão. Assim que pagarmos as passagens, vamos embora. Para um lugar novo. Um lugar onde ninguém nos conhece. Para recomeçar nossas vidas. Você não quer isso, Oséias? Oséias assentiu com a cabeça. Eles realmente precisavam sair daquele lugar. Os Pinkertons também não estavam na melhor posição. Talvez, depois de alguns anos vivendo sob nomes falsos, todos se esquecessem deles. Tudo bem, disse Ozia. Mas só para garantir, vou visitar Davey. A expressão de Dati escureceu. Por que ir vê-lo? Ozia explicou. Ele também é nosso filho, não é, Dati? Assim que este plano estiver concluído, iremos embora. Talvez não o vejamos novamente por muitos anos. Estou velho. Esta pode ser a última vez que vejo Davey. E quanto aos Pinkertons, talvez eu consiga obter algumas informações dele para garantir que realmente tenhamos tempo suficiente para escapar. Ao ouvir isso, a expressão de Dati suavizou-se. Tudo bem, disse ele finalmente. Mas não conte a ele sobre o nosso plano. Não é que eu duvide dele. É só que algumas coisas não precisam ser ditas. Oséias assentiu com a cabeça e se virou para descer as escadas. Lá embaixo no acampamento, Mary Beth sentava-se em silêncio, escrevendo seu romance. Quando ninguém a perturbava, ela conseguia se perder completamente na escrita. Maria Beth. Oséias a chamou. Ela olhou para cima. Ozia, você precisa de alguma coisa? Estou planejando uma viagem a Saint Denis, disse Ozia, para ver Davey. Você gostaria de vir comigo? Ele a convidou porque sabia que Davey e Mary Beth se davam bem. Ele ainda se lembrava da última vez que Davey estivera com a turma, durante a fogueira em comemoração ao retorno de Sean, quando Davey e Mary Beth dançaram juntos. Levá-la junto poderia ser uma boa ideia. Claro, por que não? Respondeu Mary Beth com um sorriso. Em comparação com a vida nômade do acampamento, Mary Beth preferia a vida na cidade. Ela parecia ser alguém que, por natureza, pertencia ao mundo civilizado. No acampamento, ela ouvia frequentemente histórias sobre Davey, relatos que a enchiam de saudade e curiosidade. Às vezes, ela se perguntava como seria sua vida agora se tivesse escolhido ir embora com ele naquela época. Mas ela não queria trair Dati. Ela não era como Abigail, que queria uma vida mais estável para o pequeno Jack. Mesmo assim, não se podia negar que Dati os havia acolhido. Ela e Sadie e Molly, Karen, Susan, mas não Molly, claro. Elas não precisavam vender seus corpos como prostitutas, nem roubar constantemente como ladrões de rua. Os roubos eram feitos pelos homens. Embora vagassem de um lugar para outro, tinham comida constante e uma vida estável. Podiam fazer coisas de que gostavam sem se preocupar com o amanhã. Eles tinham, de fato, motivos para serem gratos a Dati. Outras gangues nunca aceitavam idosos ou mulheres. Nessa época, mulheres sem família ou homens em quem se apoiar frequentemente viviam vidas terrivelmente difíceis. Nesse aspecto, Dati realmente fez um trabalho excepcional com seu carisma único. Foi por isso que, a menos que fosse absolutamente necessário, ninguém jamais abandonou a gangue Vanderlinde. Saint Denis, Rua Flavian, do lado de fora dos portões da mansão Land. Oséias e Maria Beth chegaram a cavalo. Assim que desmontaram, vários funcionários vestidos com uniformes pretos se aproximaram deles. Desculpe, senhor. Senhora, disse um deles. Você entrou em propriedade privada. Por favor, saia imediatamente. Ozia sorriu. Viemos ver Davey. Somos amigos dele. O funcionário perguntou. Poderia me informar seus nomes? Oséias apontou para si mesmo. Oséias. E esta linda jovem é Maria Beth. E você não deve se dirigir a ela como senhora. Isso é bastante indelicado. O funcionário assentiu com a cabeça. Peço desculpas. Por favor, aguarde um momento. Um deles entrou apressadamente para transmitir a mensagem. Pouco tempo depois, saiu uma mulher vestida com uniforme de empregada doméstica. Senhor Ozia, senhorita Mary Beth, olá, disse ela educadamente. Sou Elisa, a empregada do Sr. Land. O Sr. Land está resolvendo alguns assuntos no momento. Ele pediu que eu transmitisse suas desculpas e solicitasse que vocês aguardassem um pouco. Vou te levar para a sala de estar. Obrigado, senhorita Elisa, disse Ozia. Elisa sorriu. Por favor, não me chame assim. Sou apenas a empregada do Sr. Land. Elisa está ótimo. A riqueza realmente mudou as pessoas.
Elisa fora uma criança de família pobre, mas depois de se tornar empregada pessoal de Davey, sua vida naturalmente se tornou mais confortável. Ela talvez não fosse de uma beleza estonteante, mas tinha seu próprio charme juvenil. Anos de boa vida lhe deram uma cor saudável e uma postura alegre e enérgica. Mesmo vestida com o uniforme de empregada, ela parecia uma jovem de uma família rica. A propriedade era vasta com funcionários patrulhando os jardins. A decoração luxuosa do interior da mansão lembrou Ozia da última vez que vira tamanha opulência, na residência do prefeito. Mary Beth sentiu-se um pouco tensa. Ela ouvirá dizer que Davey se tornará alguém importante, mas só agora se deu conta de que era real. Foi só naquele momento que ela percebeu que Davey agora vivia num mundo completamente diferente do deles. O sofá era tão macio que parecia pronto para engolir uma pessoa inteira. Elisa trouxe chá fino, vinho tinto, sobremesas e biscoitos, além de charutos cubanos de alta qualidade. Ela sabia que os dois já haviam sido companheiros do Sr. Land. Mas assim que Oséias e Maria Beth se sentaram, um rugido furioso ecoou do andar de cima. Seus idiotas! Vocês não disseram a ele quem pagou por esse equipamento? Não aceito desculpas. Levem seus homens e suas armas e recuperem cada pedaço da minha carga. Pendurem os cadáveres deles no porto de Van Horn. Que todos saibam o preço de me desafiar. Capítulo 267. Convide Milton para tomar um café. Davey ficou furioso. O equipamento pelo qual ele havia pago uma fortuna no leste tinha sido roubado. Geralmente, era ele quem roubava os outros. No entanto, em um lugar como o Oeste, alguém realmente ousou roubá-lo. Isso foi inaceitável. O Oeste era movido pela selvageria. Os roubos aconteciam quase todos os dias. De que adiantava a reputação da Cornualha? A gangue O'Driscoll assaltava seus trens. A gangue Van der Linde também assaltava seus trens. Assim, quando se espalhou a notícia de que um navio transportava uma carga extremamente valiosa, um roubo era inevitável. É claro que Davey não havia sofrido nenhuma perda real. De acordo com os termos do contrato de compra, o vendedor era responsável pela entrega porta a porta. Até que as mercadorias chegassem à fábrica de Davey em Saint Denis, elas não eram consideradas oficialmente entregues. Equipamentos tão caros eram naturalmente segurados. Se fosse roubado, a seguradora cobriria o prejuízo. Nada disso sairia do bolso de Davey. Originalmente, o equipamento poderia ter sido enviado diretamente para Saint Denis, mas o vendedor escolheu o porto comercial de Van Horn porque o transporte era mais barato, economizando nos custos de frete, afinal, o envio era por conta do vendedor. Consequentemente, a Land Security Company não forneceu serviços de escolta para a remessa. Foi assim que o equipamento acabou sendo roubado. Não houve prejuízo financeiro, mas seu orgulho ficou ferido. Por que Corval gastaria dezenas de milhares de dólares para eliminar a gangue Van der Linde depois de perder mercadorias no valor de apenas alguns milhares? Foi um aviso para todos os outros. Davey agora se encontrava na mesma situação. Após terminar a ligação, Davey desceu as escadas. Ozia, Mary Beth. Quanto tempo? Ozia segurou sua xícara de café e sorriu. Parece que chegamos em uma hora ruim, Davey. Mary Beth estava comendo a sobremesa. Quando viu Davey descer, imediatamente largou o garfo. O que aconteceu? O que te deixou tão zangado? Perguntou ela, curiosa. Davey deu de ombros. Uns marginais apareceram do nada e roubaram o equipamento que eu comprei no leste. Aquilo me custou uma boa grana. Seu humor agora refletia como Corval devia ter se sentido ao descobrir que seu trem havia sido assaltado. Ozia não resistiu a comentar. Ainda tem gente que se atreve a roubar de vocês no oeste? Davey riu. Não foi o Det que assaltou o trem da Cornualha naquela época? Oséias caiu na gargalhada. Você tem razão, Davey. Aqui no oeste, as pessoas roubam os ricos. Agora que você está rico, é claro que vai ser roubado. Então é isso que eles chamam de problemas dos ricos? Eu gostaria de passar por esse tipo de problema pessoalmente. Davey, impotente, pegou o charuto que Elisa havia acendido para ele e deu uma tragada. Muito bem, Ozia. Admito, você tem toda a razão. É realmente um tipo de problema que nos faz feliz. Com apenas algumas piadas, o clima entre eles ficou visivelmente mais ameno. Ozia percebeu que Davey continuava o mesmo homem de sempre. Ele não havia mudado nem começado a menosprezar seus antigos companheiros só porque tinha enriquecido. Mary Beth também relaxou, pegando o garfo novamente e saboreando a sobremesa. Doces tão delicados eram algo que ela nunca havia apreciado antes. Era a primeira vez. Ozia perguntou casualmente. Equipamentos? Planeja abrir uma fábrica, Davey? E equipamentos enviados desde o leste também. Davey balançou levemente a cabeça. Você está me subestimando, Oséias. Não uma fábrica, mas 6. Isso além das 2 fábricas de roupas que eu já possuo. Então, em breve, terei 8 fábricas no total. Só isso já vai gerar milhares de empregos para os moradores de Saint Denis. Oséias ficou estupefato. 8 fábricas. Milhares de empregos. Davey estava se tornando um verdadeiro industrialista. Essa escala deve exigir um investimento de mais de 100 mil dólares, disse Ozia. Ele sabia que o negócio de aguardente de Davey era lucrativo, mas não tinha ideia de que fosse tão lucrativo assim. Mais de 100 mil dólares. Na época do assalto ao carro forte em Blackwater, eles só conseguiram levar essa quantia. E agora, apenas alguns meses depois, Davey já tinha ganho tudo isso. Davey acenou com a mão. 100 mil dólares não chegariam nem perto de abrir 8 fábricas. Desta vez, meu investimento é de 400 mil dólares.
O número deixou Oséias completamente sem palavras. A boca de Mary Beth se abriu em espanto ao lado dele. $400 mil. Quanto dinheiro era isso? Nem em seus sonhos mais sombrios, Mary Beth ousaria imaginar uma quantia tão grande. Ao ver as reações deles, Davey riu. É claro que 300 mil vieram de um empréstimo bancário. Usar o dinheiro do banco para expandir seu próprio negócio. Essa é a maneira correta de fazer as coisas, não é? Ao ouvir que 300 mil haviam sido emprestados, Oséias finalmente se sentiu um pouco mais tranquilo. Mas novos pensamentos surgiram rapidamente em sua mente. Recentemente, ele vinha investigando o Banco Lemoine, preparando-se para um último assalto. Você pegou o empréstimo no Banco Lemoine? Perguntou Ozia. Davey sabia perfeitamente do plano de Ozia para assaltar o Banco Lemoine. Ele poderia esquecer muitos outros acontecimentos, mas este era inesquecível. A morte de Oséias ocorreu durante esse mesmo plano. Claro que não, respondeu Davey. O Banco Lemoine não tem esse tipo de dinheiro disponível para um empréstimo. Não estou dizendo que eles não têm o dinheiro. Eles simplesmente não aprovariam um empréstimo desse porte. Oséias ficou perplexo. O Lemoine Bank não é o maior banco de St. Denis? Claramente o sistema bancário não era algo que Oséias entendia bem. Não é a mesma coisa, explicou Davey. O Lemoine Bank é de fato o maior banco de St. Denis, mas é um banco do Oeste. Seus negócios atendem principalmente o Oeste. O St. Denis Bank pode ser menor em escala, mas seu conselho de administração e acionistas são todos do Leste. Na realidade, o St. Denis Bank possui recursos financeiros muito maiores e uma capacidade de empréstimo muito superior à do Lemoine Bank. Oséias entendeu mais ou menos. De qualquer forma, isso fez pouca diferença para os seus planos. Quer fosse o Banco Lemoine ou o Banco St. Denis, assaltar qualquer um deles seria suficiente para arruiná-los para o resto da vida. Após uma breve pausa, Oséias finalmente revelou o verdadeiro motivo de sua visita. Davey, ouvi dizer que a Pinkerton anda nos vigiando ultimamente. Você já ouviu falar da agência de detetives Pinkerton? Davey realmente não estava prestando atenção aos movimentos de Pinkerton. Mas com base em como as coisas aconteceram, Pinkerton apareceu durante o assalto de Date ao Banco Lemoine. Eles podem já estar em St. Denis. Desculpe, eu realmente não tenho acompanhado o que eles estão fazendo, disse Davey. Você sabe disso, Oséias. Eles não são um grande problema para mim agora. Oséias pareceu ligeiramente desapontado. Tudo bem, Davey. Davey sorriu de repente. Dito isso, obter informações sobre eles não seria problema algum. Elisa fez uma leve reverência. Senhor Land, ligue para a sede da Pinkerton, instruiu Davey. Diga a eles que a Land Security Company pode estar interessada em estabelecer uma relação de cooperação com eles aqui no Oeste. Avise-os que tem um bom relacionamento com o agente sênior deles, Andrew Milton. Peçam para eles transmitirem uma mensagem solicitando que Andrew Milton entre em contato comigo imediatamente. Elisa fez uma reverência novamente. Entendido, Sr. Land. Entrarei em contato com a Pinkerton imediatamente. Oséias ficou completamente atônito. Você poderia fazer isso? Davey sorriu. Você deveria conhecer esse agente Milton, Ozia. Ele foi o responsável por lidar com o contrato na Cornualha contra a gangue Van der Linde. A agência Pinkerton não recusará uma parceria com a Land Security Company. Não acho que Milton vá demorar muito para me ligar de volta. Ainda não sei qual é a situação atual dele, mas posso perguntar diretamente a ele. Se ele já estiver em St. Denis, eu o convido para vir aqui. Talvez possamos tomar um café juntos. Duvido que o agente Milton recuse meu convite. Afinal, isso diz respeito aos interesses da Pinkerton no Oeste. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos. E se possível, apoie o canal doando no Pix do canal, na descrição do vídeo ou qualquer valor ajuda. Assim o canal pode trazer novels e fanfics de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.